E para ficar legal, na nossa primeira aula, nós vamos conceituar a matéria. Vamos conceituar direito penal. Pega a sua caneta verde e vamos fazer como lá no pré-primário. Vamos anotar ditado, conceito de direito penal. Direito penal é o conjunto harmônico de normas jurídicas que disciplinam infrações penais, as respectivas sanções penais e os sujeitos do direito penal, sujeito ativo, sujeito passivo. Vamos, ponto a ponto, entender esse conceito? Canetinha na mão, anotando o conceito. Quando você entende que direito penal é o conjunto harmônico, é porque, havendo um conflito, as normas do direito sempre vão ter conflito, sempre vão conflitar uma com a outra. Bom, quando houver conflito, primeiro, entre princípios, você irá solucionar pela regra da ponderação, um princípio ou outro. Antinomia, conflito entre princípios, resolve-se pela ponderação. Conflito entre regras, 3 regrinhas básicas, já que estou falando de regra, né? Entre normas de hierarquia diferente, hierarquia superior e hierarquia inferior, prevalece de hierarquia superior. Normas gerais e específicas, prevalece a norma específica. Normas novas e normas antigas, normas recentes e normas anteriores, a norma nova revoga a norma mais antiga. Conjunto harmônico de princípios e regras. Conjunto harmônico de norma jurídica, porque os princípios e as regras estão inseridas no conceito de norma jurídica. Norma é um gênero da qual se subdivide em princípios e regras. Então vamos conceituar princípios e regras. Bom, pega seu caderninho e vamos anotar. Vamos anotar porque conceitos salvam vidas. Bom, os princípios são enunciados normativos que são genéricos e eles condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico. Pula um ponto e vamos conceituar regras, porque você sabe que conceito salva prova. As regras são normas que, verificados determinados comportamentos, agora vamos aos verbos, elas exigem, permitem, proíbem, condicionam em termo definitivo e às vezes sem exceção determinados comportamentos. Bom, e o objeto desse conjunto harmônico de normas jurídicas é regular infrações penais. Infrações penais que se subdividem em crime e contravenção penal. Bom, o conceito de crime e contravenção penal, quem vai trazer para você vai ser o artigo 1º do decreto 3914, bem antigo, lá de 1941, acho que você nem era nascido nessa época. O artigo 1º vai dizer que consideram crime a infração penal, que é o gênero, a que a lei comina, ou seja, quem vai especificar, não tem regrinha para saber se é crime ou contravenção penal, exceto pela pena, pela sanção penal, e quem vai definir o que é ou não é a lei. Então, crime é o que a lei comina, pena de reclusão ou detenção, isoladamente ou cumulativamente, ou alternadamente, com pena de multa, pena privativa de liberdade com restritiva de direitos, ou, agora, contravenção penal. Infração penal é crime ou contravenção penal. A contravenção penal é a infração penal a que a lei comina
isoladamente, ou cumulativamente, ou alternativamente, pena de prisão simples ou multa. Artigo 1º do Decreto 3914, que é a lei de introdução ao Código Penal. Lá estará o conceito de infração penal. Bom, que regulamenta o quê? Sanção penal. Praticou infração penal, tem um consequente. Hipótese, infração penal. Consequente, aquilo que está lá no tipo penal. Por exemplo, o artigo 121. Matar. Hipótese, pena. O consequente. Bom, a sanção penal poderá ser uma pena privativa de liberdade, uma restritiva de direito e por aí em diante. Bom, e no conceito de direito penal, você viu que regulamenta os sujeitos, tanto ativo como passivo do direito penal. Bom, surge uma pequena hipótese, pequeno garfanhoto. Bom, uma pequena hipótese que vai estar lá no artigo da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 225, seu parágrafo 3º, que poderá cair no seu concurso ou na sua prova da OAB se a infração penal será praticada por pessoa física, você não vai praticar crime, né? Você é uma pessoa do bem, ou pessoa jurídica. Lá no artigo 225, parágrafo 3º do Código, aliás, da Constituição da República, vem dizer não, porque a lei não vai dizer nada, ela vai estar escrito, você que vai ler vai dizer, que as pessoas jurídicas podem ser sujeitos ativos de infração penal ambiental, crime ambiental, contravenção penal ambiental, coisa ambiental, fato criminoso ambiental. Entendeu? Bom, e para terminar nosso conceito de direito penal, vamos trazer mais dois conceitos, certo? O conceito de César Bittencourt, que diz que direito penal é o conjunto de normas jurídicas que tem por objeto determinação de infração penal e suas sanções penais. E as medidas de segurança. A medida de segurança, para que você fique sabendo, é aquela quando um menor, que não é de menor, pratica um ato infracional. Ato infracional, haverá conceitos, tantos divergentes na doutrina, que vai dizer que ele é uma infração penal sui generis. Ou, aqui nós estamos filiados, infração penal se subdivide em crime e contravenção. Ato infracional do menor, ele poderá vestir a roupagem de crime. Ou lá da lei de drogas, do artigo 28, que vai dizer que o usuário não pratica um crime ou uma contravenção penal, ele pratica uma infração penal sui generis. Aqui, tudo no Brasil, sim. Você não sabe o que é, fala que é sui generis, tá? Não sabe, é sui generis, tá? Ou o conceito de Fernando Capês. É o segmento do ordenamento jurídico que detém a função de selecionar os comportamentos humanos mais graves e posicionar a coletividade, capaz de colocar em risco valores fundamentais para a convivência social e descrevê-los como infrações penais, combinando as respectivas penas. Conceito de Fernando Capês. Ainda, o direito penal, algo que lá na frente você vai encontrar quando for conceituar as funções do direito penal. Função do direito penal. Bom, quando você viu o objeto do direito penal, infração penal, aquilo tem uma finalidade, uma função. Função imediata do direito penal, finalidade imediata. Controle social. É o controle punitivo do direito penal, função ou missão imediata, aquela indireta do direito penal. Lá do nobre Klaus Roxin. Ou a segunda corrente é assegurar o ordenamento jurídico, assegurar a aplicação da lei.
No Brasil, já caiu em concurso para delegado, concurso primeira fase, Ministério Público de Minas Gerais. A corrente que prevalece seria a primeira, a função imediata do direito penal, que é proteger bens jurídicos. É aquela trazida por Klaus Roxin, a missão imediata do direito penal. A missão mediata, secundária, é um controle social. Bom, e como estamos conceituando direito penal, você precisa saber de alguns outros conceitos. Por exemplo, trazido por Guilherme Nucci, que é o conjunto de normas jurídicas voltadas à fixação dos limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações penais e as sanções correspondentes, bem como regras atinentes à sua aplicação. Witzel dizia que é aquela parte do ordenamento jurídico que fixa as características da ação criminosa, ou é o conjunto de normas jurídicas que regulamenta o exercício do poder punitivo estatal como um pressuposto, a pena como consequente. Bom, temos ainda alguns aspectos, por exemplo, os aspectos formais. É o conjunto de normas que qualifica certos comportamentos humanos desviados, defini-los como infrações penais, define os agentes e fixa as sanções, ou o aspecto material. Vamos lá, aspecto material. Já pegou sua canetinha para anotar? Refere-se aos comportamentos considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, afetando bens jurídicos indispensáveis à própria conservação e progresso da humanidade. Ainda, o finalzinho, deixamos para o final, aspecto sociológico do direito penal. É mais um instrumento de controle, de assegurar necessariamente a disciplina para a harmônica convivência dos membros da sociedade, a manutenção da paz social, demanda a existência de normas jurídicas. Então, controle social. O aspecto sociológico define como o direito penal como mais um instrumento de controle social. Terminamos por aqui conceito da matéria direito penal. Próxima aula, vamos falar de fontes do direito penal. Bora para a aula?